Boa tarde, estou aqui mais uma vez trazendo uma palavrinha qual Deus ministrou ao meu coração e que os irmãos possam, em nome de Jesus, praticá-la para que possamos ver o resultado dela, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz que a fé vem por ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus, na verdade, vem por ouvir a respeito de Jesus Cristo, né? E quando nós passamos a ouvir, nós passamos a praticar, a nossa fé, ela se torna real, né? A nossa fé no invisível se torna real, se torna vivo em nós, para a glória de Deus, amém? Porque a fé, o crer, não é naquilo que a gente vê, né? Aquilo que nós cremos, a gente crê pelo poder da palavra, praticamos e nós vemos ela se materializar na nossa frente, nós vemos ela ser realizada na nossa frente, nós vemos a palavra sendo viva em nós para a glória de Deus, não é verdade? Nós não podemos, tudo aquilo que nós vemos, apalpamos, né? Dizer que temos fé. Não, a fé, ela vem por você crer, né, de todo o teu coração, você firmar seu coração, sua vida naquela palavra e você ver ela se cumprir, você declarar com ousadia, com verdade, né? Porque você crê. A sua fé está em Cristo, você tem que ter certeza, convicção que a palavra dele é viva e ela se cumpre. Quando nós dizemos, crer no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa, nós temos que crer e vermos que a nossa casa será salva. Quando a palavra de Deus nos diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, pelas suas pisaduras somos sarados, nós temos que crer nisso e ver o resultado dela nas nossas vidas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quando a palavra de Deus diz que é o Senhor que edifica a nossa casa sobre a rocha, porque Cristo Jesus é a rocha e nós estamos nele, ela vai ser alicerçada sim, com todos os meios de bênçãos de Deus. Toda a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas. A palavra de Deus diz que quando nós colocarmos as nossas mãos, será abençoado. A planta dos nossos pés será por possessão, será abençoado. Então é isso que nós temos que viver. É isso que nós vamos viver pela fé, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós precisamos declarar isso. Nós não podemos andar por vista. Nós temos que andar pelo aquilo que nós não vemos, pelo aquilo que nós cremos e ver o resultado dela, ver aquilo se alicerçado, podemos apalpar, né? Ver aquilo que não é coisa maravilhosa, você sonhar, você desejar. A palavra do Senhor nos diz que agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando nós agradamos o Senhor, quando o Senhor se agrada de nós, Deus, Ele atende o desejo do nosso coração e nós possamos ver a glória de Deus naquilo que nós desejamos, naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós aguardamos, porque a palavra de Deus diz que os seus ouvidos não estão tampados para que não possa nos ouvir, que os seus olhos não estão tampados para que não possa nos ver, né? A sua boca não está fechada para que não possa não falar conosco. E aí nós temos que crer nisso. As suas mãos, não está ali parada, não está a qual ele não possa nos socorrer, estender seus braços fortes para nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? É Cristo Jesus que nos justifica de todo pecado, né? É o Senhor que está ao nosso favor. Ele cuida de cada um em detalhes. Em detalhes, o Senhor mencionou no meu coração o amor de Deus para com as nossas vidas, o amor de Deus para cada vida, para cada um. Nós temos que olhar para nós e saber que Deus nos ama em detalhes, porque o mundo é grande, o universo é grande, são milhões de habitantes, então nós temos que saber que Deus ama cada um, porque se nós formos generalizar, nós vamos complicar tudo. Então tem que olhar, Jesus me ama, Jesus cuida de mim, né? Ele me fez, Ele me formou, Ele conhece o meu DNA, Ele sabe os meus desejos, Ele sabe dos meus sonhos, os meus anseios, as minhas dificuldades, Ele sabe de tudo isso. Ele sabe de tudo aquilo que eu erro, aquilo que eu acerto, sabe? Aonde eu preciso, o que eu preciso viver para receber aquilo que Ele tem para mim, aonde minha fé tem que estar. Mas quando nós precisamos
ter certeza que Ele é o único Deus verdadeiro. Ele nos ama de tal maneira que deu seu Filho único. Entendeu? Ele nos ama de tal maneira que deu Jesus Cristo por amor das nossas vidas. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o crer não é só de boca. O crer é de todo o coração. É de praticar. É de ver o resultado. Entendeu? É dessa maneira. Salmo 139. O Senhor conhece o nosso sentar, o nosso levantar, a palavra ainda não saiu da boca, o Senhor já sabe. Ele sabe, Ele conhece as intenções do nosso coração. Nós não podemos se deixar levar pelos enganos de nós mesmos. Nós somos errantes, né? Maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo, nos seus próprios braços, não é verdade? Então nós temos que alicerçar nossa casa sobre a rocha, nós temos que permitir que o Senhor venha edificar a nossa casa em todas as áreas para a glória de Deus, e nós possamos buscar o Senhor em oração, né? Lendo a palavra, crendo, orando, declarando ela, e nós vamos passar a viver, e o diabo vai cair por terra, ele vai passar longe, porque o sangue do Cordeiro estará sobre ti e nada fará mal, porque o Senhor está sobre ti, né? E é dessa maneira, olha só, Gênesis 1, princípio de tudo. Salmos 24, Deus do Senhor é a terra e tudo que nela contém pertence a Deus, né? É do Senhor a terra e tudo que nela contém. Gênesis 2,15, Deus colocou o homem no jardim para cultivar tudo aquilo que Deus fez, para cuidar de tudo aquilo que Deus fez. Deus colocou o homem, Deus fez o homem do pó da terra e colocou ele lá, né? E ainda fez uma mulher para estar com ele, né? Da sua costela. Olha só os cuidados de Deus para a vida, para as nossas vidas, com a vida de Adão, para que ele não ficasse só, né? Em Êxodo 14, Deus abriu o mar para o povo passar, né? O faraó na perseguição contra o povo de Israel, Deus abriu o mar usando a vida de Moisés para aquele povo passar. Olha os cuidados de Deus para o seu povo. Olha os cuidados. Deus, ele trabalha da maneira mais certa, poderosa. Os cuidados de Deus são em detalhes. Ele conhece o povo, o seu povo, aquele que clama por Abra Pai, aquele que clama por Deus, aquele que clama por socorro. O Deus Senhor cuida. E em Gênesis 7, nós temos a história de Noé, né? Deus mandou Noé fazer uma arca para guardar a sua família, porque Noé era um homem justo. A sua família, Deus guardou, livrou. O restante tudo pereceu, mas Deus guardou a família de Noé, porque Deus olhava para ele, era um homem íntegro, um homem justo, né? E a sua família, e Deus o salvou. A história da arca de Noé, olha só, salvou cada animal, cada um sua espécie. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, guardou os animais, guardou o homem justo, o homem reto, não é? E o restante pereceu. Olha só a história de Gênesis 19, história de Ló e sua família. Deus guardou eles da destruição que seria Sodoma e Gomorra. Deus guardou a vida deles, porque o coração deles estava voltado para Deus. O coração de Ló era voltado para Deus, conhecia o Deus a qual ele declarava, né? Escutou a voz do Senhor e saiu daquela cidade onde havia o que não agradava o Senhor, onde vamos entrar nisso também. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito. E olha só os cuidados de Deus em cada detalhe dessas histórias das Escrituras, homens de Deus. Deus cuida dos teus. Deus cuida daquele que o Senhor olha para o coração e vê um coração arrependido, um coração contrito, um coração que deseja a Deus, ainda que erre, mas está ali desejando andar pelo caminho certo.
Porque não adianta a gente querer falar de Deus, falar de Jesus, declarar tudo isso, mas não ter uma vida em Cristo. Não adianta nós nos guardar, não querer nos guardar deste mundo que jaz do maligno. Nós fazemos tudo aquilo que o diabo nos oferece, tudo aquilo que a nossa carne deseja, tudo aquilo que vem à nossa frente nós aceitamos. Não, Deus não tem isso para nós, porque até mesmo Deus sabe que o caminho disso tudo é para a morte. Olha só, Gênesis 2:16 e 17. Vamos lá, Gênesis 2:16 e 17. Rapidinho. 2:16, 17. Olha só. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente qualquer ave do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus deixou a palavra, Deus deixou ali a ordem, entendeu? E fez acontecer o quê? Aconteceu o quê? Comeu, né? Então, aqui em Gênesis 14, o povo a qual Faraó destruiu, Deus destruiu o povo de Faraó. Por quê? Ali na travessia do Mar Vermelho. Destruiu um povo que que era desobediente, um povo que não conhecia Deus, um povo que queria atacar o povo de Deus, queria acabar, né? E ali Deus permitiu que o Mar Vermelho se fechasse em cima deles, permitiu eles atravessar, e ali se fechou e todos morreram, não é verdade? Destruiu o povo de Faraó. Gênesis 19, a mulher de Ló olhou para trás. Ela não olhou, Deus não falou, não olhe para trás, Deus não deu uma ordem, caminhe, olhe para frente, não olhe para a destruição de Sodoma e Gomorra, não olhe para trás, se olhar vai ter as consequências. E a mulher virou estátua de sal, e Ló continuou para frente com suas duas filhas, e a mulher ficou lá, virou estátua de sal. A consequência dos atos, nós temos a consequência dos nossos atos, o que planta, colhe. Então, tenha convicção disso, nós precisamos ver o que nós estamos plantando, porque nós vamos colher sim. Entendeu? Se nós plantarmos a palavra de Deus na prática, de tudo aquilo que Deus nos oferece que é bom, nós vamos viver em maravilha. Vai vir dificuldade, sim. Vai vir momentos difíceis, sim, mas o Senhor estará conosco, nos dará livramento, estará conosco, né? Quando passarmos pelas águas, quando passar pelo fogo, né? O Senhor estará conosco. Nós, às vezes, precisamos passar por situações difíceis para aprender a ter caráter, para aprender caráter de Cristo, para aprender a ser uma nova vida em Cristo, para aprender a renunciar todo o seu eu e ser uma nova vida em Cristo Jesus, para aprender a lidar com o próximo, amar o próximo, respeitar, para aprender a doar, né? É dando que se recebe, para aprender muitas coisas a qual a palavra nos ensina, e nós não queremos saber. Aí o Senhor, por amor das nossas próprias almas, para nos dar salvação, para nos dar vida, né? E para lançar, repreender a nossa carne, o nosso eu, deixar o velho homem para trás. Então o Senhor nos ensina assim, Ele nos corrige sim. Então nós passamos situações difíceis, mas o Senhor está conosco. E ainda que seja dependendo da situação, se nós estaremos salvos, fecharemos os olhos aqui, dormiremos e acordaremos em Cristo, né? Em Gênesis 6, 5, a família de Noé, o povo desobedeceu. Foram só salvos Noé e sua família. O povo todo pereceu. A humanidade toda naquela época pereceu. Morreram, pereceram, foram afogados, acabou, já era. E Deus fez uma nova história com a família de Noé. Coisa mais linda, Deus fez uma nova história com a família de Noé. Olha só, gente, todo mundo se prepara. Olha só, Deus cuida em detalhes, Deus cuida de famílias, Deus cuida daquele que ama. Até mesmo que o Senhor nos amou primeiro, então Ele nos dá condições de amá-lo sim. Entendeu? Se volta para Deus, se volta, inclina o teu coração ao Senhor, queira saber quem é esse Deus maravilhoso, que deu seu Filho único, por amor das nossas vidas, que sofreu, padeceu na cruz do Calvário, né? Foi humilhado, sim, para nos dar vida. Então nós precisamos valorizar isso. Foi pela graça? Sim, foi pela graça. Mas nós precisamos ter uma posição, crer no Senhor Jesus, nós recebemos já a salvação, mas debaixo da graça
Mas é de qualquer maneira? Não, não é de qualquer maneira. A graça é um favor não merecido, nós não merecíamos Jesus, não merecíamos o que ele passou na cruz do Calvário, o seu sofrimento, a sua humilhação, porque é um homem sem pecado, filho de Deus, ele não merecia, não é verdade? Então, nós temos esse livre acesso a Deus através de Cristo Jesus, temos a salvação através de Cristo Jesus, né? Mas ele não vai nos deixar viver de qualquer maneira. Ele vai fazer toda uma mudança que é para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para o nosso melhor, para vivermos melhor, né? Para termos paz, termos alegria, independente de tudo, qualquer situação, nós podemos clamar a Ele, dobrar no nosso joelho, clamar a Ele em choro e levantar restaurado, renovado, porque o Senhor está conosco, não é verdade? Aqui em Romanos 3:22, a palavra do Senhor nos diz, aqui olha, Romanos 3:22. Um minutinho só que eu perdi aqui. Ai, Jesus amado, né? Atos, Romanos 3:22, desculpa, ele demora. A justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos os pecados estão privados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus, né? Sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma nova apropriação através da fé, né? No seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados, na paciência de Deus. Então, olha só, todos nós estamos destituídos da glória de Deus pelos nossos pecados. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores e estávamos todos destituídos, né? E Deus achou graça, enviou Jesus Cristo para as nossas vidas, por amor das nossas vidas, por amor de cada alma, né? Nós temos que redimir a remissão dos pecados, Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós podemos, porque Ele nos dá força, Ele nos dá graça para isso, né? Pela remissão. O sangue do Cordeiro nos lava de todo pecado, de toda imundície, toda sujeira. Então, olha só, deixar de ver essa imundície que o diabo nos oferece, né? Estávamos todos cheios de pecado, né? A podridão em nossas vidas pelos pecados, a escuridão. E o Senhor, na cruz do Calvário, nos oferece isso, a entrega de cruz, ressuscitando no terceiro dia, nos dá o Espírito Santo de Deus para que nós possamos ter vida. Olha que maravilhoso isso, gente. E o mundo não conhece isso, as pessoas que ouvem não querem saber. Olha só que maravilhoso, mas quando precisam, no momento difícil, eles clamam a Deus. Eles clamam por socorro, porque sabem que só Ele pode salvar. Só o nome de Jesus Cristo pode salvar. Só o sangue do Cordeiro pode fazer alguma coisa por nossas vidas. Não é verdade? Em Hebreus 12:14. Olha só, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Nenhum homem verá a Deus. E a santidade, sem a qual ninguém verá Deus, nenhum homem verá Deus, sem a santificação, sem a santidade. Então nós precisamos sim sermos libertos, transformados, moldados, mente, corpo, alma, coração, se voltar para Deus, porque o Senhor quer cuidar de nós, Ele quer nos colocar nos seus braços, Ele quer nos fazer guiar pelo caminho da salvação, o caminho da retidão, né? Os pastos verdejantes, as águas tranquilas, é que isso que Deus quer, tirar o peso, o jugo de nós, né? É isso. O fardo leve de Cristo. É isso, né? É o que Deus tem para nós. Cuidar em detalhes das nossas vidas. Se abra para o Senhor. Coloque seu coração diante de Deus, seja o que for, seja o pecado que for, seja o que for que sai no cativeiro, seja o que for, coloque diante de Deus, porque o amor dele é sobrenatural,
né? Pelo poder do seu amor. Olha só, tem aquele louvor, pelo poder do seu amor, o poder do amor de Deus sobre nossas vidas. É algo maravilhoso, algo maravilhoso, a qual deu seu Filho único. Jesus padeceu também por amor das nossas vidas, sofreu tudo aquilo por amor das nossas vidas, porque Ele sabia que nós aqui daquele mundo de podridão ia nos levar para o inferno, ia nos levar a perecer, a ter uma vida de tristeza, angústia, e por amor da vida dele, Ele mudou toda essa história de paz, alegria, vida, novidade de vida. Amém? É isso que Deus tem para nossas vidas. Não vamos viver assim, ó, né? Vamos passar por todas as situações difíceis também, que vem sobre nós, mas nós temos a palavra de Deus para declarar e Deus mudar toda a situação pela fé em Cristo Jesus, e vamos ver acontecer para a glória de Deus, porque é o que Deus tem para nós. Amém? Eu glorifico a Deus, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, né? Graças a Deus por isso. Glória a Jesus, amém?